Sente-se e abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11. Eu quero fazer o uso de um texto sagrado pertinente àquilo que nós estamos a fazer hoje, que é a nossa Santa Ceia. E eu quero ler um texto e sobre ele percorrer a mensagem dessa noite. O versículo está no capítulo 11, no versículo de número 25 em diante, que diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ponto. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, vírgula, até que ele venha. Até que ele venha. É sobre isso que eu quero pregar essa noite, sobre a volta de Jesus. Jesus está sentado na mesa compartilhando com seus discípulos e de repente, do nada, ele faz uma promessa. Levantando o cálice, ele diz: eu vos afirmo que não beberei mais do fruto da videira, até que ela se cumpra no reino do meu Pai. E Paulo, a escrever à igreja de Coríntios, ele entendeu tanto que o que Jesus estava a falar era real, que ele diz que todas as vezes que nós comemos, todas as vezes que nós bebemos, nós estamos anunciando que ele morreu, mas também estamos esperando que ele vai voltar. E esta promessa foi feita por Jesus. Se ele prometeu, então isso vai acontecer, até porque ele prometeu que derramaria o Espírito Santo sobre os discípulos que ficassem em Jerusalém, e cumpriu o que prometeu. Ele prometeu que os discípulos sofreriam perseguições, e logo, tempos depois de sua morte, a perseguição se levantou. Ele prometeu que haveria choro e derramamento de sangue em Jerusalém, e no ano 70 isso se cumpriu. Então, se ele prometeu que vai voltar, qual é a razão para descrer de que isso vai acontecer? O que ele disse em João 14, quando disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou, prepararia e voltaria para vos levar a mim mesmo. Aquilo que ele promete, os anjos confirmam em Atos, no capítulo 1, quando dizem: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele vai voltar, ele descerá a vós. Portanto, o Novo Testamento, a Bíblia inteira faz alusão à volta de Jesus. A diferença é que no Antigo Testamento promete a vinda de Jesus ao mundo. No Novo Testamento promete o retorno de Jesus, não mais ao mundo, mas para a sua igreja, para aqueles que professam a sua fé. E embora esse assunto não seja estranho para as pessoas, o que é grande, facilmente se encontrar no coração das pessoas, é a pergunta sobre quando isso vai acontecer. Qual é o tempo, já que Jesus prometeu, e eu sei que ele é fiel para cumprir, quando é que ele volta? Me diga um tempo, me diga. Todas as vezes eu estou vendo pessoas dizendo que está perto, que está perto, que está perto, mas quando é isso? Eu vou te responder com as próprias palavras de Jesus. Em Mateus, no capítulo 24, você pode abrir sua Bíblia lá, ele vai dizer no versículo 36, que o dia, a hora, ninguém sabe. Isso é algo que ficou exclusivamente reservado para o Pai. Portanto, não sabemos descrever a exatidão do dia, mas no versículo 37, ele deixa um sinal, uma brecha. Era como que se fosse uma alusão a um dos episódios que remota da proximidade da volta de Jesus. No versículo 37 ele vai dizer: vejam, porque como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé? É fácil de se perceber. É só abrir a Bíblia em Gênesis no capítulo 5 e 6 e você vai encontrar um tempo em que as pessoas viviam a imoralidade. Os filhos dos homens se relacionavam com as filhas de Deus, ou seja, gerações tementes se relacionavam com gerações corruptas. É só você ler e vai perceber que o fruto dessa imoralidade gerou homens violentos, homens sanguinários, que matar por coisas quaisquer não era nenhuma dificuldade. É só você continuar lendo e vai descobrir que era uma geração corrupta, tão corrupta, capaz até mesmo de barganhar em favores em troca de coisas, prazeres vis. E isso era a característica da geração de Noé. E Jesus agora está dizendo: como foi nos dias
de Noé. Dias de violência, imoralidade e corrupção. Mas talvez para alguém isso seja uma mera coincidência. Então Jesus, em Lucas 17, no versículo 28, dá outra deixa. Ele diz: como foi nos dias de Ló, que é sucessor da geração de Noé. E ele diz: como foi nos dias de Ló, será a vinda do Filho do Homem. E como era a geração de Ló? Fácil de se perceber. É só ir para o capítulo 17 de Gênesis, 18 em diante, e você vai ver que era uma geração devassa e promíscua quanto à sua questão sexual. Eram tão devassos na sua sexualidade que quando os anjos entraram na casa de Ló, eles desejaram abusar dos anjos. Ló, como anfitrião da casa, disse: não façam isso, eu lhes dou minhas filhas. Mas os homens eram tão devassos que eles não respeitavam nada, ninguém, não importando se era da terra ou se era do céu. Era uma geração conhecida pela sua devassidão sexual. Tudo que hoje nós temos como estranho, não vou nem usar a expressão mais hoje, mas tudo que até um tempo era estranho na geração de Ló era permitido. Relacionamentos sexuais entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, entre homens e animais, entre pais e filhos, entre irmãos, todo tipo de devassidão. Não é à toa que a Bíblia diz que Sodoma, o lugar onde morava Ló, era uma cidade que fedia nas narinas de Deus. A geração de Ló, além de ser uma geração devassa sexualmente, é uma geração que ama o mundo. É por isso que quando o Senhor vai tirar Ló de lá, os anjos precisam arrancá-lo, porque Ló prega para os seus filhos, mas os seus filhos não se importam, seus filhos não estão dando crédito ao que Ló está falando, e o anjo precisa arrancar Ló e seus filhos. Os namorados ou esposos dessas filhas não atentam, não se importam com a pregação, eles não estão nem aí. E por que não estão nem aí? Porque os seus corações estão no mundo, eles amam o mundo mais do que as coisas do Pai. É por isso que quando Ló é tirado de Sodoma e Gomorra, sua mulher é convertida numa estátua de sal, simplesmente porque ela olhou e porque olhou para trás. Porque o coração dela ficou em Sodoma, porque o coração dela não era do Senhor, porque o coração dela estava dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e o pecado. Então, se Jesus disse que a geração da vinda dele será semelhante à geração de Noé e Ló, nós estamos diante de um retrato claro, porque nunca vivemos tais semelhanças como esse tempo. E se você acha que isso é chavão de pregador, escute o que eu vou lhe dizer. Recentemente, um sociólogo chamado Nicholas Christakis, um dos 100 mais renomados pela revista Times, publicou um comentário sobre o livro Flecha de Apolo. E no livro Flecha de Apolo, ele diz o que acontece depois das pandemias, fazendo uma comparação entre as pandemias que aconteceram em épocas passadas. Ele agora faz um prognóstico, uma previsão do que está para acontecer. Ele toma como base a peste bubônica que aconteceu no século XIV, em que 1/3 da população morreu. Ele toma como base o que aconteceu em 1918 com a gripe espanhola, em que 1/4 da população da época morreu. E sabe o que ele toma como parâmetro? É que depois dessas pestes, dessas pragas, as pessoas começaram a buscar o que estava reprimido. Porque os que estavam dentro de casa sem poder sair, agora saem à procura desenfreada de satisfazerem prazeres, de irem atrás de festas e orgias, coisas que eles não podiam mais. E o sociólogo escreve no livro Flecha de Apolo, dizendo o que vai acontecer nos próximos anos é uma busca frenética e entrega desenfreada aos prazeres e às orgias. Por conta disso, casamentos se tornarão desfeitos, as pessoas não mais construirão relacionamentos longos e duradouros, procurando a libertinagem, o fica aqui, fica ali, fica com quem quer, porque a vida é curta e eu tenho mais aqui curtir.
Segundo ele, as pessoas viverão o desprezo pelo amanhã, se importando somente com o hoje, sendo uma geração consumista, sendo uma geração que não se importa mais com o amanhã, querendo apenas viver o agora, já que o amanhã é incerto, e não mais pensando no amanhã, se tornará uma geração fria religiosamente, que não pensará mais sobre o céu e nem sobre as coisas da eternidade, porque já que vamos morrer a qualquer hora, vamos viver tudo que nós podemos. E o que ele escreve no livro Flecha de Apolo é o que já está escrito na Bíblia há muito tempo. Mas sabe o que me surpreende? É que o título do livro já é para mim uma preocupação. Apolo, na Bíblia, é o nome do demônio que tem a chave do poço do abismo. Flecha de Apolo significa aquele que acerta, que direciona. Está falando de um ser espiritual que vai direcionar as suas setas. E a Bíblia já aponta no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, dizendo: mas nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Homens se tornarão arrogantes, amantes de si mesmo, sem afeição natural, desafeiçoados, aborrecedores de pai, inimigos do bem e amantes do mal. A Bíblia já diz no livro de Romanos, no capítulo 1, que os homens honrarão mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente, se entregando aos seus prazeres, mudando o curso da natureza, homem com homem, mulher com mulher, vivendo uma vida de devassidão frenética. A Bíblia já dizia em Mateus 24, 12, 13, que o amor de muitos esfriaria. Você acha que tudo isso é coincidência? São meras casualidades? Se você ainda acha, olhe para o mundo à sua volta. Não precisa ser um leitor da Bíblia, mas olhe para o mundo e veja que o mundo está se preparando para isso. Foram abertas nesses últimos 10 meses contas digitais aos montes, para que o dinheiro não circule mais na mão, se torne uma moeda que percorre pelo mundo digital. Pix, contas digitais, transferências rápidas. As pessoas estão caminhando para aquilo que a Bíblia diz, em que o mundo estará sob o controle de uma marca que define quem tem e quem não tem. E você pode ter dinheiro no bolso, mas não servirá, porque no tempo do anticristo o mundo será totalmente digitalizado. O mundo está se preparando para isso, com a quebra de princípios, porque se tem uma coisa que caracteriza Jesus, é que Ele é um Deus de princípios. E se tem uma coisa que caracteriza o anticristo, é que ele é oposto a princípios. Tudo que Jesus ensina, o anticristo é contra. E o que nós estamos vendo é o mundo se preparando para isso. Por isso, em setembro de 2015, o Papa tira do seu bolso um terço e uma pequena Bíblia, dizendo: eis aqui a história do fracasso de Deus, dizendo que a Bíblia é a história de um Deus que fracassou numa cruz. Eu estou falando de um Papa que era conhecido como líder religioso, dizendo que Jesus fracassou. E se você acha estranho, vem um grande pastor chamado René Kivides, e no ano passado diz: a Bíblia precisa ser atualizada. O mundo está se preparando, porque a única coisa que defende princípios é a Bíblia. E se ela se torna descredibilizada, perdendo seu crédito, então tudo que as pessoas quiserem fazer, vão fazer. É por isso que agora, em outubro de 2020, foi reconhecido no Vaticano aquilo que tanto eles lutaram para não acontecer: o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É por isso que hoje o crescimento do movimento em busca dos seus interesses, e por trás disso outras coisas mais, tem crescido tanto, até mesmo dentro de segmentos religiosos. É fácil abrir um jornal e encontrar um pastor gay, uma mulher pastora lésbica, e as pessoas começam a achar e dizer: isso é normal. Isso é quebra de princípios, e é isso que vai acontecer. A quebra de princípios não para apenas na questão sexual, ela vai adiante com a morte de inocentes. Em dezembro, no dia 30 de dezembro de 2020, nas ruas da Argentina, mulheres gritavam felizes,
porque conseguiram legalizar o aborto na Argentina, e com um coração radiante elas diziam: conseguimos! Mortes de inocentes acontecerá na Argentina e em Nova York, não mais nos primeiros 3 meses, mas durante toda a gestação. A mulher decide abortar, nenhum problema mais. Os homens perderam os princípios de defesa da vida do ser humano, mas vivem em defesa de pedras, de rochas, de animais. Se um animal é maltratado, IBAMA, Polícia Ambiental, helicóptero e o que mais for preciso. Mas se uma criança for presa num balde, num tambor, não é a mesma coisa. Nós estamos diante de um cenário de quebra de princípios e imoralidades tais, e isso é o mundo se preparando. Talvez você não tenha lido ou prestado atenção, mas fora noticiado no dia 21 de dezembro de 2020, a chegada de uma estrela, que a última vez que ela apareceu foi no século 17. Essa estrela, segundo os astrólogos, era a constelação de alguns planetas que ficavam alinhados. Isso não acontecia com tanta frequência, e quando ela acontecia, ela era chamada de estrela da manhã. Nenhuma coisa até aí. Se o nome estrela da manhã não fosse alusão à mesma estrela que brilhou no dia que Jesus nasceu, porque no dia que Jesus nasceu, uma estrela brilhou forte, os pastores viram a estrela, os magos viram a estrela brilhante entre o mundo dos astrólogos é o sinal de que um rei nasceu. E se uma estrela brilha desde que o último século que passou foi no século 17, e ela brilha de novo, pode ser uma alusão de que um rei está chegando por aí. Aí eu te faço uma pergunta: o mundo está se preparando, e você? Está? Ele senta na mesa, ele toma o cálice e diz: eu não beberei até que vocês estejam comigo no reino do meu Pai. Qualquer hora dessa, os céus vão se abrir e o meu Jesus vai voltar. Só que as pessoas não vão perceberem, porque além de ser rápido demais, já há um novo cientista argumentando que isso pode acontecer. Hoje, saiu no noticiário, você pode pesquisar no Google, saiu um noticiário de um grande cientista, respeitado entre os acadêmicos, e ele fala que fora encontrada há 3 meses atrás, uma grande manifestação de naves espaciais sobrevoando sobre o planeta, e ele dizia: preparemo-nos para uma invasão de extraterrestres. Eu era menino quando eu via o pastor pregando, dizendo: irmãos, parece que eu já estou vendo quando Jesus voltar, e as pessoas perguntando o que foi que aconteceu, que sumiu multidão, vai se levantar alguém e vai dizer: foram os extraterrestres. Eu era menino quando eu ouvia isso, e agora estou vendo isso escrito em jornais e noticiários, porque essa é a desculpa que o mundo vai dar. Não fica preocupado não, é porque a nave mãe levou eles daqui. Nave mãe coisa nenhuma, quem levou eles foi Jesus de Nazaré. Só que o arrebatamento vai pegar muita gente desapercebida, o arrebatamento vai pegar muita gente desconcertada, o arrebatamento vai pegar muita gente e deixá-los surpreendidos. Porque as pessoas se preparam para vir para um culto, mas não se preparam para adorar. As pessoas se preparam para uma festa, mas não sabem celebrar diante de Deus. As pessoas se preparam para conquistas, mas não estão buscando a maior de todas as conquistas. As pessoas se preparam para tudo e para todos, só não se preparam para a eternidade logo ali. E quando Ele vir, e Ele virá, como é que você vai estar? Você só tem 2 opções: ou está pronto, ou não está, ou subir, ou ficar. Então ele toma o cálice. Paulo agora toma o cálice e diz: todas as vezes que anunciais a morte do Senhor, façam isso até que Ele... Sabe por que eu vou tomar a ceia hoje? Porque Ele ainda não voltou.
mas vai acontecer um dia em que não haverá mais ceia na igreja. Você vai perguntar: cadê? Hoje não é culto de ceia? Não, porque ele já voltou. Se tu não está pronto para tomar a ceia aqui, sinto muito lhe dizer, não estás pronto para cear lá. Ou tomara que dê tempo, mais do que já está dando, mais do que ele já está te dando. Ouça essas palavras ditas pelo profeta Isaías: põe a tua casa em ordem.